O segundo ponto deste subsídio diz assim: os atores e o conflito. Pedro, Paulo, Tiago e os judaizantes. Vamos para o primeiro subtópico desse segundo ponto, que diz assim: os da circuncisão e os judaizantes, guardiões da lei ou oponentes da graça. O termo da circuncisão refere-se a um grupo de cristãos judeus predominantemente da Igreja de Jerusalém, que acreditava que a circuncisão e a observância da lei mosaica eram requisitos indispensáveis para a salvação e para a plena aceitação do corpo de Cristo, mesmo para os gentios convertidos. Esses indivíduos, frequentemente chamados de judaizantes, representavam uma corrente de pensamento que buscava impor as tradições e rituais judaicos aos novos crentes gentios, argumentando que a fé em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, não era suficiente por si só para a justificação. Olha a ideia. A ideia destes judaizantes que se converteram ao cristianismo, que vieram da igreja de Jerusalém, que era composta apenas de judeus, queridos, criam e estavam totalmente desorientados e queriam impor uma carga. E o apóstolo Paulo, discernindo, entendeu que aquilo ali era mais uma questão das obras da lei. Esses indivíduos, voltando, nós estamos bem aqui, viu, queridos? Frequentemente chamado de judaizante, representava uma corrente de pensamento que buscava impor as tradições e rituais judaicos aos novos crentes gentios, argumentando que a fé em Jesus Cristo não era suficiente para si só, ou por si só, para a justificação. Essa postura entrava em conflito direto com a doutrina paulina da justificação pela fé. Tá bom, vai lá. Que Paulo defendia com veemência. Para os judaizantes, a salvação era um processo que envolvia tanto a fé em Cristo quanto a obediência à lei, incluindo práticas como a circuncisão e as restrições alimentares. Eles viam a lei não como um guia moral ou como um aio que conduzia a Cristo, mas como um meio de obter favor divino e a retidão. Essa visão comprometia a suficiência do sacrifício de Cristo e a natureza gratuita da graça de Deus, transformando a salvação em algo a ser conquistado por mérito humano. Vamos para o segundo subtópico, que diz assim: a relação complexa entre Pedro, Paulo e Tiago. A dinâmica entre Pedro, Paulo e Tiago é fundamental para entender as tensões na igreja primitiva. Tiago, o irmão de Jesus, era uma figura de grande autoridade e liderança na igreja de Jerusalém. Ele era, em que, respeitado por sua piedade e por sua adesão às tradições judaicas, sendo conhecido como Tiago, o Justo. Embora Tiago tenha reconhecido o ministério de Paulo aos gentios e tenha tido um papel conciliador no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, os da parte de Tiago, entre aspas, que chegaram a Antioquia, pareciam ter uma interpretação mais rigorosa da necessidade da observância da lei pelos gentios, ou pelo menos exerciam uma pressão significativa sobre os cristãos judeus, para que mantivesse as tradições. Pedro, por sua vez, era um dos apóstolos mais proeminentes e uma coluna da igreja, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Ele havia recebido uma revelação direta de Deus sobre a aceitação dos gentios, Atos capítulo 10, e havia comido livremente com eles em Antioquia, demonstrando sua compreensão da inclusão em Cristo. No momento, sua liderança e reputação estavam sob escrutínio, especialmente por parte dos cristãos judeus mais conservadores de Jerusalém. A pressão exercida pelos da circuncisão sobre Pedro revela a fragilidade humana diante do medo da desaprovação e da parte de influência, mesmo para um líder espiritual experiente. Vejam só, deixa eu repetir novamente. A expressão, e aqui eu quero dar essa ênfase, a pressão exercida pelos da circuncisão sobre Pedro revela a fragilidade humana diante do medo da desaprovação e da perda de influência,
mesmo para um líder espiritual experiente. Paulo, o apóstolo dos gentios, era o defensor mais veemente da justificação pela fé e da liberdade cristã em relação à lei. Ele não hesitava em confrontar qualquer um que comprometesse a verdade do evangelho, independentemente de sua posição ou autoridade. Seu zelo pela pureza da mensagem de Cristo o levou a confrontar Pedro publicamente, demonstrando que a verdade do evangelho estava acima de qualquer hierarquia ou reputação pessoal. Vamos para o terceiro tópico aqui. Diz assim: o incidente de Antioquia, a repreensão de Paulo a Pedro. O incidente de Antioquia, que se encontra em Gálatas capítulo 2, dos versículos 11 a 14, que é o texto da nossa lição, é um dos episódios mais dramáticos e instrutivos do Novo Testamento. Pedro, que antes comia livremente com os gentios em Antioquia, começou a se afastar deles e a comer separadamente após a chegada de alguns cristãos judeus de Jerusalém, os da parte de Tiago. Essa mudança de comportamento de Pedro foi motivada pelo temor dos que eram da circuncisão, ou seja, pelo medo da crítica e da desaprovação desses irmãos mais conservadores. A atitude de Pedro foi uma clara demonstração de hipocrisia e dissimulação. Ele sabia que a aceitação dos gentios em Cristo não dependia da observância da lei, mas agiu de forma inconsistente com essa verdade para agradar a um grupo específico. Essa dissimulação não apenas afetou a Pedro, mas também influenciou outros judeus cristãos, incluindo Barnabé, que também se deixara levar pela mesma conduta. A ação de Pedro também enviava uma mensagem errada, que os gentios não eram totalmente aceitos ou que precisava se judaizar para serem verdadeiros cristãos. Paulo, ao observar essa conduta, percebeu que ela comprometia, bem aqui, a verdade do evangelho. Ele confrontou Pedro face a face e na presença de todos, porque a questão não era um mero desacordo pessoal, mas uma ameaça à doutrina fundamental da justificação pela fé. A repreensão de Paulo a Pedro foi uma defesa zelosa da pureza do evangelho e da liberdade que Cristo trouxe, reafirmando que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras da lei. Vamos para o terceiro ponto deste subsídio. O coração da mensagem. A justificação pela fé e a nova identidade em Cristo. Vamos para o primeiro subponto, o primeiro tópico deste ponto. Justificação pela fé versus obras da lei. O ponto central do evangelho, o cerne da repreensão de Paulo a Pedro e de toda a epístola aos Gálatas. Vamos aqui melhor dizendo. O ponto central do evangelho. E aqui nós temos, claro, o cerne da repreensão de Paulo a Pedro e de toda a epístola aos Gálatas reside na doutrina fundamental da justificação. Paulo, categoricamente, em Gálatas capítulo 2, versículo 16, abre aspas, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Fecha aspas. Esta declaração é a pedra angular da teologia paulina e um dos pilares da fé cristã protestante. Justificação é um termo forense que significa ser declarado justo, ser absolvido da culpa, ser aceito por Deus e ser colocado em um relacionamento correto com Ele. No judaísmo, a justificação era tradicionalmente vista como resultado da obediência à lei de Moisés, a Torá, que incluía os mandamentos morais, cerimoniais e civis, a circuncisão, as leis alimentares, a observância do sábado e os rituais do templo eram considerados essencialmente para manter a aliança com Deus e alcançar a retidão. Paulo, no entanto, argumenta que a lei, embora santa, justa e boa, Romanos capítulo 7, versículo 12, não pode justificar o ser humano. A lei revela o pecado
e a incapacidade humana de cumprir perfeitamente suas exigências, servindo como um espelho que expõe transgressão. Se a justificação pudesse ser alcançada pelas obras da lei, então a morte de Cristo teria sido desnecessária. Ivan, Gálatas capítulo 2, versículo 21. A lei, em vez de ser um meio de salvação, serviu como um aio ou tutor para conduzir a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Mostrando a necessidade de um Salvador e a impossibilidade de autojustificação. A justificação pela fé significa que a aceitação de Deus não é baseada no mérito humano, na obediência à lei, ou em qualquer esforço próprio, mas unicamente na fé em Jesus Cristo. É um dom gratuito da graça de Deus, recebido através da confiança na obra redentora de Cristo na cruz. Quando uma pessoa crê em Cristo, quando uma pessoa crê em Jesus, a justiça de Cristo é imputada a ela e ela é declarada justa diante de Deus. Isso não significa que a lei é anulada ou que a moralidade não importa. Significa que a salvação não depende da observância da lei, mas da fé no sacrifício de Cristo. A fé genuína, por sua vez, produzirá uma vida de obediência e boas obras. Mas estas não são resultado da salvação e nem a causa dela. A fé é o meio pelo qual... Melhor dizendo, mas estas são o resultado da salvação e não a causa dela. A fé é o meio pelo qual a graça de Deus é apropriada e não uma obra em si mesma. Vamos para o segundo tópico desta lição e deste subsídio. Estou crucificado com Cristo, a nova identidade e a vida transformada. A declaração de Pedro em Gálatas capítulo 2, dos versículos 19 a 20, diz assim, abre aspas, porque eu pela fé morri para a lei, para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É uma das mais profundas e transformadoras afirmações de sua teologia. Ela resume a essência da união do crente com Cristo e as implicações da justificação pela fé. Vamos conhecer um pouco e aí esmiuçar por parte esse versículo. Diz assim, pela lei, morri para a lei. Esta frase paradoxal significa que, através da lei, Paulo compreendeu sua incapacidade de alcançar a justiça por seus próprios esforços. A lei, ao expor seu pecado e sua falha em cumpri-la perfeitamente, o levou a uma morte para a ideia de que a salvação poderia vir da obediência legalista. Ele morreu para a antiga forma de viver sob o domínio da lei como meio de justificação, reconhecendo que a lei não podia salvá-lo, mas apenas condená-lo. Vamos continuar. Para viver para Deus. Voltando aqui. Espera aí. Pela lei, morri para a lei. Ok, isso já nós já lemos. Pronto, agora nós vamos para o outro parte deste versículo. Para viver para Deus. A primeira parte é, pela lei morri para a lei. A outra nós vamos para viver para Deus. A morte para a lei não resulta em anarquia ou libertinagem, mas em uma nova vida dedicada a Deus. A libertação do jugo da lei como meio de justificação não permite uma vida de verdadeira obediência, não por obrigação legalista ou medo de funcionada pelo Espírito Santo. É uma vida de serviço e adoração que brota de um coração transformado pela graça.
Estou crucificado com Cristo. Esta é a metáfora central que descreve a união mística e espiritual do crente com Jesus Cristo. A crucificação de Cristo não foi apenas um evento histórico, mas um evento no qual o crente é espiritualmente unido. Quando Cristo morreu na cruz, o crente morreu com ele para o pecado, para o velho eu, a chamada natureza pecaminosa, e para o domínio da lei. É uma identificação radical com a morte de Cristo, que implica uma ruptura com o passado e com a tentativa de se justificar pelas obras. Essa união com Cristo na sua morte significa que a penalidade do pecado foi paga e o poder do pecado foi quebrado, resultando em uma nova terra ou uma nova criação. E já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a consequência gloriosa da crucificação com Cristo. O eu egocêntrico, pecaminoso e legalista foi destronado. A vida do crente não é mais governada por seus próprios desejos, ambições ou pela busca de autojustificação, mas pela presença e o poder de Cristo que habita nele através do Espírito Santo. É uma vida de dependência de Cristo, onde seus propósitos, caráter e justiça são manifestados através do crente. Não é uma anulação da personalidade individual, mas uma submissão e transformação pela vida de Cristo. E a vida que agora vivo na carne, é isso, vivo na fé do Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Embora o crente ainda vive em um corpo físico, na carne aqui, sujeito a limitações e desafios da existência terrena, a qualidade dessa vida é radicalmente diferente. Ela é vivida na fé do Filho de Deus. Isso não é apenas uma fé em Cristo, mas a fé de Cristo. A fé que ele demonstrou em sua obediência perfeita e em seu sacrifício vicário é uma vida de confiança contínua na fidelidade de Cristo e em seu amor sacrificial. A motivação para essa nova vida é o amor pessoal e redentor de Cristo, que se entregou por Paulo e, por extensão, para cada crente. Essa fé é a força motriz para uma vida de santidade, serviço e obediência, não como um meio para obter a salvação, mas como uma resposta à salvação já recebida e à nova identidade em Cristo. Então vamos para o quarto ponto, e aí nós só temos o quarto, e temos o quinto e a conclusão. Vamos lá? Continuando. Diz assim: o legalismo na sociedade atual e suas pressões. E aqui nós vamos para praticamente a contextualização para os dias de hoje, tá bom? Embora o contexto do legalismo em Gálatas estivesse intrinsecamente ligado à observância da lei mosaica e da circuncisão, o legalismo como conceito transcende o tempo e a cultura, manifestando-se de diversas formas na sociedade atual, tanto em contextos religiosos quanto seculares. Em sua essência, o legalismo é a crença de que a adesão, é aqui que nós temos, estrita a um conjunto de regras, normas ou tradições, é o caminho para aceitação, aprovação ou salvação, seja ela divina ou social. Ela se opõe fundamentalmente à graça e à liberdade, focando no desempenho, no mérito pessoal e na conformidade externa. Vejam só, querido, o que é o legalismo? Deixa eu só dar ênfase a essa questão, que eu acho muito importante nós entendermos. Na sua essência, o legalismo é a crença, ou aquilo que nós cremos, ou viemos acreditar, de que a adesão estrita a um conjunto de regras, normas ou tradições é o caminho para a aceitação, aprovação ou salvação, seja ela divina ou social. Ela se opõe fundamentalmente à graça e à liberdade, focando no desempenho, no mérito pessoal e na conformidade externa. Vamos continuar para o primeiro tópico deste ponto. Definição e essência do legalismo. O legalismo pode ser definido como a tentativa de ganhar o favor de Deus ou a aprovação humana através do cumprimento de regras e rituais, em vez de confiar na graça e na fé. É a crença de que a salvação ou a retidão são alcançados por meio de obras, ou da observância de um código de conduta. No contexto cristão, o legalismo distorce a mensagem do evangelho, transformando a fé em Cristo em um sistema de mérito, onde a obediência a preceitos humanos ou a interpretação rígida da lei se torna o critério para a aceitação divina. O segundo tópico deste ponto diz assim:
manifestações do legalismo no contexto religioso contemporâneo. O legalismo continua a ser uma ameaça à saúde espiritual e à vitalidade das comunidades da fé ou de fé de hoje, ou de fé hoje. Assim como foi na Galácia do primeiro século, suas manifestações incluem 2 pontos. Vamos conhecer. Primeiro, ênfase excessiva em regras e rituais. Algumas comunidades religiosas podem colocar um peso desproporcional na observância de regras dietéticas, vestuário, comportamentos e etc. ou rituais, transformando-os em pré-requisitos para a salvação, para a verdadeira espiritualidade ou para a aceitação dentro do grupo. Isso pode levar à condenação daqueles que não se encaixam nesses padrões, criando uma retidão de faça e não faça, em vez de um relacionamento de amor e graça. O segundo diz assim: julgamento e exclusão. O legalismo frequentemente gera um espírito de julgamento e exclusão. Aqueles que se consideram mais puros ou mais obedientes tendem a julgar e a marginalizar os que não seguem suas interpretações rigorosas, criando divisões e hierarquia baseadas no desempenho e na conformidade externa. Isso sufoca a compaixão e a misericórdia, elementos centrais do evangelho. Foco na aparência externa. A preocupação com a imagem, a conformidade externa pode levar à hipocrisia, onde as pessoas se esforçam para parecer justa diante dos outros, mesmo que sua vida interior não reflita essa justiça. Essa dissimulação, semelhante à de Pedro, em Antioquia, prioriza a aprovação humana em detrimento da integridade e da verdade. Outro ponto diz assim: perda da alegria e da espontaneidade. A vida sob o legalismo pode se tornar um fardo pesado, cheio de culpa, medo de falhar e constante autoavaliação. A graça é substituída pela performance e a alegria e a espontaneidade da fé são sufocadas por um ciclo interminável de tentar merecer o que já foi dado gratuitamente. Isso pode levar ao esgotamento espiritual e à perda do relacionamento genuíno com Deus. O terceiro tópico desse ponto diz: pressões do legalismo no contexto secular. O legalismo não se restringe ao ambiente religioso. Ele permeia diversas esferas da sociedade contemporânea, exercendo pressões sutis e explícitas. Cultura da performance e do sucesso. A sociedade moderna muitas vezes impõe um legalismo velado através da cultura da performance, onde o valor de um indivíduo é medido por suas conquistas, produtividade, status social, riqueza ou aparência física. Há uma pressão constante para ser o melhor, ter o corpo perfeito, a carreira ideal, a família impecável, etc. Isso gera ansiedade, esgotamento, sentimentos de inadequação e uma busca incessante por validação externa. Outro ponto diz assim: padrões de comportamento e o politicamente correto. Em certos ambientes sociais, acadêmicos ou profissionais, pode haver um conjunto não escrito de regras sobre como se deve falar, pensar ou agir para ser aceito e evitar o ostracismo. A não conformidade com essas normas pode levar à exclusão social, ao cancelamento ou à marginalização. Isso cria uma pressão para se adequar a certas dissimulação e a falta de autenticidade. Outro ponto diz assim: perfeccionismo e autoexigência. O legalismo interno pode se manifestar como perfeccionismo, onde a pessoa impõe a si mesma padrões irrealistas e se pune severamente por qualquer falha. Isso é alimentado pela crença de que o valor próprio depende de ser impecável e de nunca cometer erros, levando a um ciclo vicioso de autocrítica e insatisfação. O outro ponto diz também assim: pressão das redes sociais. As redes sociais ampliam a cultura da performance e do julgamento. Há uma pressão para apresentar uma vida perfeita, com fotos e postagens que mostram apenas o lado positivo, gerando comparações, inveja e ansiedade. O medo do julgamento e da crítica online pode levar à autocensura e à dissimulação da verdadeira realidade, criando uma fachada de perfeição ou de perfeição que esconde vulnerabilidade e imperfeições. Em todos esses contextos, o legalismo exerce pressões significativas que podem sufocar a autenticidade, a liberdade e a verdadeira aceitação. Só que
aceitação. Ele distorce a compreensão do valor intrínseco do ser humano, substituindo a graça e aceitação incondicional por um sistema de mérito e desempenho. A lição de Gálatas, portanto, continua sendo extremamente relevante, alertando-nos contra qualquer sistema que adicione requisitos humanos à obra completa de Cristo ou condicione a aceitação e o valor de uma pessoa à sua conformidade com regras externas. E aí nós chegamos ao último ponto, tá bom? Eu vou deixar aqui. E aí os irmãos vão adquirir o PDF para que os irmãos possam concluir, tá bom? Nós concluímos aqui e queremos agradecer a todos pela oportunidade de nós desenvolvermos esse subsídio, tá bom? Nós vamos dividir esse subsídio em partes, em capítulos, para que você possa clicar ali no próprio YouTube e encontrar os capítulos próprios para você desenvolver ou aprender, ou como é que a gente pode adquirir o conteúdo para a sua aula, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o